Boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, assim, qual é a nossa intenção? É a gente a cada momento ensinar coisas, né, que ajude você no seu desenvolvimento. Então, Gabriela, Isso aí. o que é que a gente tem mais aí É... Então, a gente sempre tá trazendo, né, um pouquinho de conhecimento, tanto nessas lives quanto no nosso canal. Então, quem ainda não segue, segue a gente, compartilha, dá like aí pra gente ajudar a continuar trazendo conteúdo, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem o Generative Shape Design, né? A gente já passou ao longo dessa semana pelo CATIA V5, CATIA V6, Superfície, Body. Então, hoje a gente vem aí já na sequência de simulação desde ontem. A gente já viu um pouquinho de simulação estrutural linear, Sim, né? a importância, né? Por que que é Sim, importante saber e desmistificar, né? sim. Porque Não é um bicho de sete não é, cabeças. antigamente a simulação era uma coisa surreal. Exato. Com os softwares hoje que a gente tem desenvolvendo e com a técnica que a gente consegue já ao longo dos anos, a gente consegue entender e fazer com que a simulação esteja lá no início, desde o comecinho, né? Como o próprio Marcelo, né? Que é amigo nosso, seguidor nosso, ele falou, ó, você pega as informações do projeto anterior que te ajuda no que você está desenvolvendo. Então, tem uns Isso aí. inputs, né? Exatamente. Então hoje a gente está com o Generative Shape Design, é um app, né, do 3D Experience, muito interessante, que ele traz justamente uma análise, ele faz uma análise, a gente já viu essa análise que é feita ontem, né? Ele faz uma análise estática do que está acontecendo com o corpo e em seguida ele dá um save no produto, no design. Então ele diz, ó, eu consigo reduzir tantos por cento de material com base no esforço que esse produto vai sofrer. Uhum. Então, assim, é algo muito interessante para quem já está utilizando o CATIA, já faz esse modelamento, é muito interessante para você ter um Uhum. save no seu projeto que impacta nos custos e Exatamente, impacta no desenvolvimento. no desenvolvimento. Assim, uma coisa importante, Gabriel, até antes da gente começar a meter a mão na massa aí, que eu sei que a galera tá insana querendo aprender, mas a gente precisa passar para vocês a importância de você entender o conceito do que nós vamos ensinar hoje, né? E o quanto isso pode te ajudar. Se você for um desenvolvedor, um empresário, enfim, você consegue dar save no seu produto. E se você trabalha para uma multinacional, para uma empresa, enfim, não importa, nem precisa ser gigante a empresa, né? Aliás, quanto gigante, quanto maior ela quer mais redução de custo, né? Mas os Sim, menores também precisam. E se você detém esse conhecimento, cara, isso é fantástico. Isso vai te ajudar na sua carreira, vai te ajudar nos seus negócios. Olha só, você tem um produto, e aí eu vou dar um exemplo, assim, antes da Gabriela começar, que a Gabriela que vai ensinar, a Gabriela que é especialista também nesse módulo. E, assim, olha só, você tem lá o Riser, você tem um banco do carro, certo? Pronto. O riser nada mais é do que o bracket, né? Aquela chapa. Eu vou falar o riser porque todos é fácil das pessoas identificarem. Essa peça, essa chapa grande, esse bracket gigante, grande, ele faz o link, ele fixa o assento do banco da estrutura metálica com o trilho. Né? E o trilho é fixado no assoalho, né? no chassi. Então, esse bracket, o riser, ele é uma peça grande. Então, o máximo de save de material que você conseguir reduzir nele é melhor. Por quê? Porque por ele ser uma peça grande, ele é pesado. E quanto mais pesado o carro, fica pesado. Então, isso é ruim para a montadora, porque quanto mais o carro seja mais pesado, quanto mais ele for pesado, mais combustível ele gasta. E é ruim para os números e tudo mais. É ruim para o fabricante também, para o fornecedor, para o supplier, porque tem que cobrar mais para a montadora. E aí, se ele gasta mais material para fazer, ele vai cobrar mais para a montadora. É natural isso. E aí, se você tem um conhecimento que você consegue reduzir material, e aí e a gente vai mostrar isso na prática, como faz hoje, cara, eu garanto a você, se você ter esses conhecimentos, saber como que funciona, como que faz, e você chegar pro seu. Até você numa entrevista. Se você chegar numa entrevista. Olha, eu garanto. Anota aí, filma, grava essa live de hoje. Porque eu garanto a você. Se você chegar numa entrevista de emprego, quer você esteja experiência ou não, ou quer você esteja começando, você vai chegar lá e falar assim: olha, bom, vocês trabalham com TVM, com redução de custo? Sim, bacana. Vocês conhecem um software tal? Aí você vai falar o nome do software.
Ou, como é que vocês fazem para você reduzir o custo da sua peça? Otimizar, Como é, né? como é que você otimiza ela? O nome é otimização sempre, né? Exatamente. Então, como é que você faz? Você pega o seu design, pega o seu engenheiro e fica modelando a peça diversas vezes e faz análise para ver se a peça está rompendo? Ou nem faz análise, Ou né? nem faz. Vai logo Você entendeu? no físico. Exatamente. Faz teste físico para gastar muito mais. Se você fala assim, não, mas é possível fazer isso de forma digital. Eu consigo fazer uma análise, se você tiver o software, eu te indico o software, enfim. Você aluga, sei lá, fala com a empresa lá. E eu garanto a você que eu dou save na sua peça. Com certeza. A não ser que ela esteja muito otimizada, muito reduzida, no mínimo. Que tenha passado por uma que ela já análise. muito boa. Aí beleza. Mas se ela não tiver, eu te dou save. Aí você fala como você faz. Eu faço análise assim, faço análise de CAI, rodo no solver tal, e eu vou te dar redução de material, e eu te dou em porcentagens. A gente vai mostrar como que se faz isso aqui hoje. Isso aí. Eu garanto a vocês que vocês vão ter... O cara vai ficar assim, se ele não souber, né, como é que faz isso, de forma, usando as ferramentas digitais e o nosso foco, a Dortec Academy, ela acredita muito que se você investe o seu tempo em estudar ferramentas digitais, a sua carreira vai lá para cima. Você entrega muito mais do que qualquer um. Entendeu? É um diferencial hoje, muito né? grande, E muito principalmente grande. quando você une o 7DMA, né? Que é desenvolver, modelar e fazer a pré-análise. Então, quando você une tudo isso, você tem um diferencial muito grande perto do patamar que tem hoje, né? Que é uma grande massa de profissionais. Exatamente. Então, vamos lá para a parte prática. Uhum. Vamos lá, então vamos ver como é que faz isso. Então, né? a gente tá aqui com o nosso helicóptero, né? Que a gente tá acompanhando aí ao longo da semana, que tá com a gente. Aproveita, já vai dando like aí, né? Ajudando a gente a divulgar o conteúdo. É importante, se vocês puderem, dar o like, a gente consegue medir, tá? Em todas as plataformas, é importante que a gente consegue medir o comparecimento. E manda sua dúvida também, a gente tá sempre respondendo, né? Se tiver alguma dúvida com relação a essa ou a outros tipos de análise e outros tipos de modelamento, manda pra gente que a gente ajuda vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, essa pecinha aqui, a gente modelou ela já nesses 10 dias, né? E aí você me pergunta, mas da onde surgiu esse design? Foi criação sua? Como foi? Então, esse design o Anderson modelou. Então, esse design não foi, já tinha sido feita uma pré-análise para chegar a esse design. O que é que a gente pega como parâmetros? A gente pega os pontos principais, né? Para isso eu vou abrir aqui já o nosso helicóptero na nossa plataforma, no 3D Experience, certo? Então, vamos lá, né? Onde está essa pecinha aqui? Essa pecinha está exatamente aqui, ó. Exatamente aqui ela, certo? Então, a gente pega, o que que a gente pega? A gente pega onde ela vai encaixada. Onde é que ela vai encaixada? Ela vai encaixada nessa placa aqui, ó, que segura toda essa estrutura, que segura inclusive essa parte, essa parte do helicóptero. Tem ela aqui do outro lado também, porque ainda não tá fixada, até para possibilitar a gente de visualizar essas peças internas aqui. Então, tem ela aqui do outro lado. Então, qual a função dessa pecinha, né? A gente precisa a primeira parte é desenvolver, né? A gente precisa entender o package, a gente precisa entender o que está acontecendo com ela. Então, o que a gente sempre bate na tecla, né? Tem engenharia por trás do CAD. Não é só CAD, não é só apertar botão. Você precisa pensar, você precisa bolar uma estratégia. Então, onde é que vai essa pecinha? Então, essa pecinha, nada mais é, se a gente der um zoom aqui, ó, para ficar até mais claro, veja que ela não toca nessa superfície. Ela não toca em momento nenhum. E ela também não toca no eixo. Por quê? Porque esse eixo tem uma rotação. Perceba que esse eixo está ligado às engrenagens. No final dele é uma engrenagem. E ele tem essa rotação. Ele tem uma esse certa movimento. folga, inclusive, no centro, justamente para não correr riscos, né? Para não encostar. Porque se ela encosta, ela trava o eixo. E se ela trava o eixo, a hélice não gira. É um problema grande aí para quem está dentro do helicóptero. Mas, enfim. Então, a gente tem esse furo aqui no meio que é necessário. Ou seja, o fornecedor dá para vocês esses inputs, né? Ó, o meu package é esse. Então, eu preciso de um clearance aqui. Clearance a gente está trazendo também. É muito usado em multinacionais, né? Que é justamente esse gap de uma peça para outra, que é request, né? É necessário. Então, a gente tem esse clearance aqui solicitado pelo desenvolvedor, enfim. A gente tem esse bracket que a função dele é segurar essas duas estruturas, ou seja, ele está ali para
tá dando esse suporte a essas duas estruturas. Então, vai ter um parafuso aqui que vai encaixar em um certo diâmetro, um certo tamanho, um M, alguma coisa de parafuso. Então, o fornecedor dá pra gente isso. Ó, eu preciso de um furo assim, que encaixe um parafuso, que fixe desses dois lados, que tem essa dimensão e esse furo. Tá bom? Beleza. Então, cabe a você desenvolver. Então, o que você iria fazer? Eu já tô aqui com o meu parte design, né? Meu ambiente de parte design dentro do 3D Experience, como a gente já viu. Então, eu vou abrir aqui, ó, pra gente começar a brincar. Eu vou abrir aqui um sketch, né? Vou pegar esse plano XY e abrir o sketch. Aqui vem um pouquinho, relembrando um pouquinho de modelamento aí que a gente já passou, né? Vou pegar um retângulo central, porque eu quero justamente a distância entre os lados para o centro iguais. Então, para mim é interessante e mais rápido cotar dessa forma. Então, por isso que eu estou usando um retângulo central. Vou pegar aqui minha cota. Porque são tantos números. A colinha, né? É. Então, aqui tem um 32. E aqui, 15. Ok. Aqui eu sei que eu tenho o meu furo, certo? É um request, né? De diâmetro 12. Ok, então são os inputs iniciais. Eu tô tendo aqui. Eu sei também que eu tenho um pad dele. Ele cresce, né, no eixo Z aqui, 6 milímetros. É um bracket pequeno. Pronto. A gente faria, qualquer pessoa que pegasse com esses inputs começaria dessa forma, né? É o básico, assim, pra gente começar sem um design de referência. Óbvio que se a gente tivesse um design de referência, a gente estivesse partindo de uma peça, a gente estaria remodelando, né? Fazendo inovações. Não é o caso aqui. Aí, ele me diz também que a gente tem esses dois furos aqui, que é justamente onde vai fazer a conexão com essa outra peça aqui, né? Com um chassizinho ali para segurar a carenagem. Então, eu vou abrir um sketch nessa face aqui. Vou botar esse furo aqui. Se eu não me engano, ele é de diâmetro 2. Como ele está exatamente na metade aqui, então eu vou pegar do centro do furo até aqui eu quero 3. Porque quero que ele esteja exatamente na metade. Como a gente deu um pad de 6... Deixa eu só confirmar minhas medidas. É isso aí. E 2,5. Ele fica constrained, né? Ele fica verdinho, como a gente já viu. Ou seja, ele está cotado não só a posição, como em relação a ele. E eu preciso dele também do outro lado. Para eu não desenhar o círculo, né? O perfil aqui do outro lado, eu vou apenas fazer uma ferramenta que a gente usa muito, o Mirror, com relação ao eixo, né? Ou seja, essas mesmas referências que eu dei de cota, de distância, de perfil, vai aparecer aqui com o meu mirror. Então, vamos lá. Ele tem um corte, ele tem um pocket de 4. Então, ele me diz, ó, eu preciso que passe pelo menos 4 aí no meu parafuso, entre pelo menos 4 na peça. Ok, tudo bem. A gente faz isso. Certo? Só que é uma peça simétrica. Do outro lado, ele tem também essa mesma... Pra gente não fazer esse remodelamento, e se caso precise editar, a gente tem que editar de um lado, editar do outro. A gente vai usar o Mirror no 3D também. A gente usou o Mirror no 2D. Agora vamos usar o Mirror aqui no 3D. Vamos lá. Então, deixa eu arrastar aqui pra todo mundo ver. A gente pegou o Pocket, pegou a ferramenta Mirror, clicou no plano ZX e já fez a mesma operação aqui desse lado. Pronto. Então, Anderson chega pra mim, Gabriela, eu preciso disso. Então, Anderson, você me pediu isso, tá aqui isso. Pronto, É tudo que você me pediu, né? Aí, só que aí, isso pra empresa tá gerando um custo X. E aí, se eu chegar pra Anderson e falar, sei lá, na melhor das hipóteses, né? Um X sobre 2, né? Então, assim, pra o Anderson vai ser muita vantagem isso, né? Então, o que entra aí agora, né? Que é o pulo do gato. O pulo do gato. Então, assim, só pra gente explorar um pouquinho mais, né, Gabriela? Antes da gente mostrar essa ferramenta aí, que com certeza vocês vão gostar demais e vocês aprendendo vão conseguir aplicar
no seu trabalho, enfim, na sua empresa. É, se essa peça, vocês estão vendo aqui na tela, se ela fosse de metal, né, um sheet metal, olha o bloco de aço que seria, né? Então, assim, seria robusto. Então, dá pra diminuir, poxa, peraí, é um bloco desse para segurar aquelas carenagens laterais e tal, tá muito robusto. Dá para reduzir? Dá. Eu faria 2 furos laterais ali, enfim, aliviaria o material, um recorte. Mas a pergunta não é essa. Que dá para aliviar? Dá. A gente dá para aliviar, inclusive dá para fazer simulação e ver se é o suficiente, né? Enfim, se tá suportando a força lá, né? Mas, em termos de redução de custo, de grana, e a gente está falando de dinheiro agora, né? A gente está falando assim, ó, eu e a Gabriela está ensinando a vocês como aprender a trazer grana para sua empresa. Com essa técnica e com esse software, enfim, com essa técnica de que você reduz o material usando o software, usando o software. Você não está metendo furo para tudo quanto é lado e você não sabe se a peça vai funcionar ou não, ou você vai gastar tempo, sabe? Tipo, quanto horas tempo de modelamento. Horas de modelamento, hora da engenharia, Não, você pega... Aí tem que ser direcionado, porque se você fizer errado, a gente vai mostrar... Inclusive, a gente vai mostrar a forma errada de fazer. E aí, se você segue em frente assim, você fala... Você não tem a certeza se você tem a melhor geometria, a melhor geometria óptima com redução de custo. Isso. Você reduziu. Mas será que não dá para reduzir mais? É esse o grande lance. O software ele vai te dizer o máximo que você consegue reduzir antes que ele rompa. Ó que fantástico. Isso aí. Ele vai dizer assim, ó, pode arrancar tudo isso aqui que ainda vai continuar funcionando. Então é isso que a gente vai mostrar agora para vocês verem o quanto que é importante isso para a empresa. Isso aí. Então aqui eu já vim aqui no nosso compasso, né? Que é onde a gente busca os nossos apps, como a gente já falou aqui sempre. O 3D Experience é uma plataforma integrada, né? Uma plataforma que tem vários apps aqui. Então, você pode navegar entre modelamento, simulação, enfim, tem de tudo aqui. O Anderson já deu até uma palhinha aí de elétrica. E o app é justamente esse aqui, ó, Funcional Generative Design. Então, o que a gente vai fazer nesse cara aqui agora? A gente vai justamente iniciar o nosso processo, né? Aí é o passo a passo, que é muito importante esse passo a passo. Assim como na simulação, aqui também, principalmente esse passo a passo inicial, que não tem ainda a assistência, né? Como a gente já viu, vai ter num passo mais à frente. Então, primeira coisa de tudo de simulação, adiciona material à peça. O CAD, né, a parte matemática, a simulação, o CAD, enfim, qualquer ferramenta que você esteja utilizando precisa entender qual é o material, justamente para ele tirar informações de densidade, informações de, enfim, várias informações que ele precisa para computar. Então, se você não adicionar o material, ele já não vai fazer nada. Então, já é um erro que você pode não descobrir o porquê, né? Então, vou clicar aqui em adicionar material, como a gente já viu. Eu já até simplifiquei aqui para alumínio. A gente vai continuar trabalhando com alumínio. Vou dar um expand aqui. E vou usar esse mesmo alumínio. Acho que a gente usou esse também ontem. 1060. Então é só clicar, arrastar, né? Ele já dá um... Então a gente já adicionou. Perceba que se eu expandir aqui, meu material, ele já está aqui na minha árvore, né? É a árvore que é a memória do software, né? Ele tá construindo, a gente está construindo todas as informações e ele está gravando aqui e de fácil visualização para quando a gente precisar editar ou alterar. Então, a gente já até falou ontem, uma coisa importante aqui dentro da árvore de materiais é justamente esse carinha aqui. Duplo clique, né? Ele abre, que é o Material Definition, né? Que é justamente a definição das propriedades do material. No caso aqui pra gente, como a gente vai fazer uma análise estrutural novamente, né? Essa parte aqui, ó, o módulo de elasticidade, é algo muito importante para o material. A densidade também, a característica plástica dele, né? Enfim, térmica, no caso aqui a gente não vai usar, mas ele tem também a condutividade, enfim, tem muita coisa interessante aqui para fluidodinâmica, tem muita coisa interessante aqui pra gente ver. E caso seja um material específico utilizado numa multinacional, em uma empresa, aí é só vir aqui e editar, né? Acho que meu mouse acabou aqui, deixa eu só...
Não, voltou. Foi só um sustinho. Então, a gente já viu. Então, vamos dar o OK aqui. A segunda parte muito importante que a gente precisa fazer aqui é o Partition Design Space, que é justamente você dizer, aqui a gente vai apenas delimitar quais são as áreas que eu quero proteger na minha peça. Ou seja, visto que tem áreas que eu não posso diminuir muita espessura, senão vai fragilizar, e áreas que vão, por exemplo, aqui vai um parafuso. Então, eu também não posso diminuir muito, senão, quando eu aplicar minha força, vai cisalhar o material, né? Então, com esse pré-desenvolvimento, que é muito importante, né? Antes de usar qualquer ferramenta, então eu preciso proteger, e o software diz isso. Se a gente não fizer esse passo aqui, ele não vai rodar, ele não vai dar continuidade. Então, eu vou clicar. Primeiro, eu quero proteger aqui. Como eu saí aqui, ele está em Physical Product, ó. Eu preciso voltar para o meu nível de parte. Então, duplo clique para eu voltar para o meu nível de parte, porque o meu part body está a nível de parte, né? E essa ferramenta é utilizada a nível de parte. Então, aqui ele já me dá até um preview, ó, bem legal também, esse design do CATIA V6. O gráfico é fantástico, né? Apaixonada. Então, aqui, ó, eu vou clicar primeiro aqui. Eu não quero isso tudo de área protegida, de área protegida, eu vou botar 1.3. Que eu não quero também que encoste aqui nessa parede, eu quero que feche aqui certinho. Então, eu vou colocar 1.3. Ok. Lembrando, vá uma área de cada vez, não vá de vez, né? Porque o software precisa entender exatamente o que você quer e para quem está começando também é melhor ir aos poucos. Agora eu vou proteger aqui 1 milímetro. Lembrando que é 1 milímetro para cada lado, né? Então, no caso aqui, se fosse diâmetro, seria um diâmetro de 2, que é justamente o que a gente modelou lá para quem acompanhou o modelamento, né? Então, vou pegar aqui, eu vou pegar na borda aqui, né? Na borda não, dentro do meu furo, e vou pegar também na superfície do fundo, porque senão ele abre esse design aqui passante. Eu não quero isso agora, eu vou mostrar porquê, né? No final. Então, eu vou pegar sempre o por dentro dele aqui, a face de dentro e o fundo. Certo? Aqui, 1 milímetro, tá ótimo. Perceba que ele já vai marcando aqui como se ele tivesse feito um bloco por cima, né? Agora, eu quero também dizer que nessa região aqui, eu vou ter 1 milímetro, ou seja, eu quero que minha parede aqui fique com 1 milímetro. Eu não quero que ele desbaixe essa parte também. Então, eu quero que a minha parede aqui fique com 1 milímetro. Ok. Essa daqui também, eu preciso disso. Então, lembrando que como eu já fiz aqui do furo, eu tenho que lembrar de vir aqui e selecionar todas essas regiões que ele já, para ele dar esse fechamento aqui, né? Todas essas regiões que ele já fez o primeiro passo. Então, aqui, essa introdução é muito importante para dar certo. Então, tem que entender muito bem o que está sendo feito. Faz direitinho, Aqui. Pronto. Deu pra ver que ele marcou esse 1 milímetro aqui em todo o contorno do nosso retângulo, nosso bracket. Perceba que aqui na árvore, ele automaticamente já deu um hide. Ele sumiu, original, né? O hide que a gente usa muito, é uma linguagem de CAD muito usada. Então, ele já deu um hide no original e deu um show, que é o oposto, né? Ele mostrou esse body aqui, junto com todos os partitions que a gente definiu. Todas as áreas protegidas. E ele pegou o sólido, quer dizer, ele tirou, ele jogou um novo part body, como se fosse um body sem link, né? Mas não é. Ele está linkado ali com o anterior. Isso. Você tem uma setinha azul ali, você percebeu, ó. Ele está linkado com o pai dele. Isso entendeu? aí. Então, ok. Vamos já
para nosso design. Então agora aqui a gente abre nessa aba aqui a gente abre a parte de otimização, né? Que é justamente a parte da criação da simulação. Eu vou criar uma nova. Eu quero diminuir com base na massa, né? Então vai ser esse primeiro módulo aqui que a gente vai ver agora. Ou seja, eu quero reduzir material aqui. Ele também tem de constraint, tá vendo? Mas no caso agora a gente vai ver de massa, certo? Então, beleza. Ele abriu aqui a nossa assistência, né? Como a gente já viu também. E pra gente ir adicionando. Aqui do lado ele fica aberto, né? Nossa árvore pra gente também ir consultando. Então, eu vou vir aqui no passo 1. E aqui ele já me dá, ó, você quer usar o Partition, né? Por que eu não vou usar o Partbody? Porque o Partbody não tá com essas áreas de proteção, o Partition tá. Então já vai a primeira dica aí. Já usa, já clica aqui, não clica no Partbody, por mais que é o Partbody que você queira analisar, mas o Partition, como o Anderson falou, tá com referência com o Partbody. E ele que tá com essas... Então Com já as dá áreas um de ok. proteção. E o software é tão inteligente que ele já sabe, não, eu já sei que você quer isso. E perceba, ele já criou aqui uma malha, né? De elementos finitos. Então ele já criou aqui, mas mais pra frente a gente vai dar um jeito nessa malha aí, que não pode ficar assim não. Então aqui, no segundo passo aqui, ele diz, ó, o que que você quer que eu tire? Então ele já me deu aqui o que você deixar ticado é o que ele não vai mexer. Então o que ele vai mexer vai ser o que vai estar com esse rachurado amarelinho aqui, né? Amarelinho. Então eu quero que ele mexa aqui e eu quero que ele mexa aqui. Que são... vou esticar. Tirar a seleção. Tirar a seleção. Então eu quero que ele mexa nessas duas áreas, que são as áreas que eu disse, não vai ter problema, não vai comprometer minha peça. Então eu já clico aqui. Essa análise crítica é super importante, né? Por isso que você tem que entender o que você está fazendo, não é só clicar botão, né? Então é fazer a análise de onde ele é montado, onde ele é fixado, o mínimo material que você pode reter, né? Você deixa a maior parte para ele analisar, entendeu? Exatamente. Então aqui, ó, ele já viu as regiões que eu já, né? Ele me dá aqui até uma redução, ó, já em porcentagem de otimização que ele pode fazer com base nessas duas regiões que eu cliquei. Né? E com base, perceba que quando eu passo o mouse, ele dá uma linha vermelha, né? E ele preview ali de como... Um preview, e ele tá mostrando que tem sim um furo passando aqui, tem uma região protegida desse furo. E não significa que ele vai reduzir todo esse material. Sim. Mas ele já tá te dando um preview já, ó. Se eu reduzir tudo isso aqui, você vai ter tantos por cento de redução. Aqui, o grande lance dessa região de preservação aqui, ó, é justamente você dizer pra ele, ó, você pode arrancar tudo, só não arranque, só não tire isso, só não tire essa parte do meu produto. Ou seja, ele vai lhe dar o mínimo, quando a gente já estiver lá nos results, a gente vai ver, o mínimo que ele vai lhe dar é sua área de preservação, o máximo é o bloco fechado. E o meio termo, você vai tomar a decisão de quanto vai ser. Dou um ok. O segundo passo é as conexões. Mas eu não vou fazer esse passo agora, eu vou deixar ele para fazer por último, porque precisa selecionar... A gente vai precisar colocar as forças, né, aqui, que vão estar atuando aqui. E ele, como vou usar o Bolt, ele vai dar uma atrapalhada. Então, eu vou deixar para colocar depois. Mas eu poderia colocar agora, só para não ficar dando hide no Bolt depois, para selecionar a face de dentro. Então, eu vou deixar por último. Mas a ordem seria as conexões agora, certo? Mas isso não vai nos atrapalhar. Agora, um passo muito importante também para a análise, né? Que é justamente a malha. Então, perceba que ele criou essa malha aqui, né? Ele viu a peça, ele viu a estrutura da peça e com base nisso ele já criou. O software, ele traz isso, né? Ele traz uma proposta de malha para você. O tamanho da malha, ele calcula com base na peça, com base no design da peça. O software traz isso. A gente pode usar ou, para quem já tem, né, já está mais avançado nessa questão de elementos finitos, de entendimento de malha, de refinamento de malha, consegue refinar também aqui dentro do software, certo? Mas no caso aqui, como a gente está fazendo algo também para quem está iniciando, então a gente está fazendo algo bem geral. Então vou dar duplo clique, perceba, a árvore ela vai dizendo os níveis que a gente está, né? Então perceba, dentro do produto eu tenho um nível de parte, que é onde está meu part body, e eu tenho um nível de malha e eu tenho um nível de material. Então eu saí aqui, eu cliquei na malha, ele já carregou aqui na
na minha barra de ferramentas, a malha. Então, eu saí do meu nível de parte e vim para o meu nível de malha. Se eu não desse esse clique, ele não ia carregar esse meu nível de malha. Ele ia continuar dentro do meu nível de parte. Então, isso é muito interessante. E aqui a gente tem algumas opções de malha. A gente pode até construir, né, algumas opções de malha, mas, como eu disse, não vai ser o foco aqui agora. Então, em setup, eu tenho aqui o check, né, a verificação da malha. Então, ele vai justamente verificar usando o meu modelo e aplicar a malha mais adequada, fazer esse check para eu fazer minha simulação. Então, eu vou clicar nele. Ele já começa aqui a gerar a minha malha. Ele já gerou, ó, deu complete. Então, minha malha já está gerada. Eu posso dar um close aqui. Percebe, ele está em hide. Vou dar um show. Percebe, ele já gerou aqui a minha malha. Vamos responder só uma pergunta aqui, Gabriela. O Matheus, aproveitando o gancho aqui, tá? O Matheus perguntou o seguinte. A região do furo que foi encapsulada pela seleção em verde seria para evitar que o software tente otimizar naquela área e acabe tirando o material de lá? Exatamente. Aqui não só tire daquela área, né, do furo, como a gente vai ver como é que ele tira o material, como também deixar uma segurança também. Ele poderia invadir o furo, que eu acho que é o que ele quis dizer, e também deixar uma segurança, porque a gente sabe que vai ser aplicada uma força nessa região, né, vai ter um parafuso fixando. E se tirar demais... E se tirar demais, deixar uma espessura muito pequenininha, pode ser que ele não invada o furo, mas se deixar uma espessura muito pequenininha, vai tender a cisalhar o material. Então... E a grande dica em tudo nessa análise que você faz é, você pega o seu produto, você pega o package, o conjunto que ele está montado e você analisa. Aonde ele é fixado, aonde tem força atuando, tem gravidade, não tem, enfim, tem força de cisalhamento. Aí você trava essas regiões, faz a proteção que a Gabriela fez, e aí se protege e faz a configuração. Exatamente. E assim, o software é pré-requisito essa região de preservação, porque senão ele vai acabar arrancando a peça toda. Então é importante essa região e é importante você preservar todas as regiões possíveis de dar problema. A gente vai ver algumas situações também no final, onde a gente não preservou as regiões... De propósito, justamente para mostrar o que sairia de errado, né? Então, a gente atualizou a malha. Vou voltar aqui, ó, para meu parte, porque se eu não voltar para o meu parte, não libera nada para mim. Então, voltei para o meu parte. Minha malha já está aqui, eu deixei visível propositalmente. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou aplicar minhas forças. Então, eu vou aplicar a força que vai estar exercendo do parafuso sobre, né, no momento da fixação, né? Então, eu vou pegar aqui em força. Ok. Vou dar um zoom pra gente pegar bem na superfície aqui. Eu não quero pegar nessa daqui, porque é a superfície do offset, né? Eu vou pegar bem aqui no fundo. Vou pegar essas duas, porque são iguais. E vou colocar no meu eixo Y aqui, ó. Não sei se tá visível, porque tá meio pretinho. Vou colocar, ele tá positivo pra cá, eu vou colocar negativo entrando, né? Eu vou colocar aqui, ó, menos. Ok. E do outro lado também. Uma peça simétrica é semelhante, né? Lembrando, a gente tá fazendo aqui algo bem didático. Ele por default, ele dá essa força orientada dessa forma. Mas aí a gente pode vir como aqui a gente tá no lado oposto. Então, positivo. A chapa, ela não tá aqui na simulação, né? A gente poderia até ter ela aqui na simulação, mas ela não tá porque com minha restrição eu já vou mostrar, né? Exemplificar o papel dela aqui na simulação. Então, aqui meu restraint, eu vou usar o clamp. Então, eu poderia usar outros também, mas eu vou usar o clamp, que é justamente essa restrição, esse travamento dessa face aqui, que é onde vai estar o contato com aquela chapa, certo?
Importante pegar todas essas regiões aqui. Você vê que a malha, ele segmenta, né? Quando você faz a proteção, ele segmenta todos os trechos, né? E aí é importante você selecionar todos eles. Exatamente. Aqui, na verdade, não só a malha, mas o Passion, né? Que é justamente aquela área de proteção. Ele segmenta. Ok. Então aqui, perceba que ele já ficou até com uma corzinha diferente aqui. Ele já ficou aqui com uma corzinha diferente. Então vamos lá, vamos voltar agora que a gente já selecionou as forças, né, que eu precisava ver exatamente, eu vou colocar as conexões. Uma coisa que eu não falei, quando a gente clica no maisinho aqui, a gente tem várias forças que estão atuando, né, a gente tem um carregamento, a gente tem torque, tem a centrífuga, enfim, tem várias, tem a remota, a força, que é o que a gente usou, a pressão, e a gravidade também, que nessa peça eu vou utilizar a força de gravidade que está atuando sobre ela. Perceba que quando eu clico nessa força, a única opção que ele me dá é o eixo que eu quero colocar e a aceleração, né? Da gravidade. Exatamente. Que no caso aqui eu vou deixar o 9.81 no sentido para baixo, né? Ele está negativo aqui, que tá o eixo Z tá para cima, ele está no sentido contrário. Então, é o que ele me dá. Então, ele vai usar as propriedades do material, de densidade, de massa, e aí ele vai fazer esse cálculo para saber exatamente qual vai ser o valor dessa força, né? Com base no volume e na densidade do material, certo? Então, vou dar um OK. Então, a gente tem aqui. Então, quando a gente clica aqui no maisinho, a gente tem algumas outras forças. A gente já viu o carregamento ontem, né? Como usar. Enfim, a gente passou um pouquinho por essas forças ontem. Aqui em restrição também, a gente tem as outras restrições que a gente também já passou por elas. O Thermal Conditions eu não vou entrar nesse mérito agora. Não é o propósito nessa análise, certo? E aqui em conexões é muito importante você colocar essas conexões. Eu vou colocar, a gente também já passou por essas conexões ontem, né? Tem tipo RID, tipo PIN. Eu vou colocar tipo Bolt aqui. Aqui é o axial, né? A tensão axial que tem. Eu já pesquisei um modelo de parafuso, né? Que encaixaria com esse diâmetro. E eu já vi esse valor aqui em quilogramas S ao quadrado. Então, eu já estou colocando aqui. Ok. Então, ele já faz aqui a simbologia, né? Ele já... Se eu vier aqui em conexão, dar duplo clique, ele vai aparecer para mim aqui esse bolt, né? E se eu vier nele, eu tenho uma opção aqui de replicar ele, porque, ou seja, eu tenho 4 fixações iguais. Então, se eu vier aqui em Find, em procurar, né, essas fixações, ele vai me dar os 3. Eu dou um Apply, ele já vai aparecer aqui pra mim e dou um OK. Então, ele já tá aqui, ó. Os 4. E até o parafusinho mesmo, né? Que fica o bolt mesmo. É bem ilustrado. E a gente dá um OK. Certo? Então, aqui a gente já tá em um nível já avançado aqui. Aí, a gente já passou pelo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Esse daqui não vai ser necessário, ele nem tá numerado aqui, ó, porque é algo que pode não estar contido. Mas perceba que os outros são necessários. Só se tiver alguma ação de temperatura, enfim. Aí, que não é o caso agora. Análise, é outra análise. Aí aqui, eu tenho esse load case, que é um passo importante. Vou trazer para cá. O que é esse load case? A gente vai realizar aqui agora uma análise, né, estática inicialmente, para saber a tensão de von Mises, para saber o deslocamento, enfim, o software precisa ter essas informações para saber quanto de material ele precisa tirar. Ele não tira material aleatório, ele faz uma análise das forças de como está o comportamento da peça dentro do sistema mecânico que a gente forneceu para ele, né? Então ele faz essa análise daí ele tira essa informação de quanto de material ele pode tirar. Óbvio que se tivesse forças extremas, ou seja, se esse material estivesse cisalhando com essas forças que temos aí, se ele já estivesse falhando nessa análise, ele já não vai deixar eu fazer minha otimização, né? Ele já vai dizer, ó,
tem coisa errada, volta lá, remodela, Com porque certeza. isso não vai pra frente, não. Então aqui eu vou selecionar a força 1. Ele vem aqui, né, que a gente colocou, que foi nesses dois. Eu vou selecionar a força 2 e vou selecionar a força da gravidade aqui Em 3. em 3. Então, perceba, ele vai fazer um caso, load cases, né? Ele vai fazer um caso de cada força dessa aqui e ele vai tirar as tensões, ele analisa. Então, aqui, gente, já me deu aqui, ó. Vou até clicar enquanto a gente conversa um pouquinho, porque Porque ele já vai rodando. vai rodando. Então, ele já deu aqui pra gente o setup validation, né? Que é justamente rodar essa análise. Essa primeira análise que a gente vai rodar vai ser justamente a análise da simulação estática, né? Ele vai rodar essa simulação e ele vai dar os resultados pra gente. E com base nisso, a gente vai pra otimização que já tá embaixo. Enquanto a gente não passa por esse passo de estática, ele não libera a otimização. Justamente porque ele precisa dessas informações. Exatamente. Ele faz a análise, tá vendo que é importante? E aí a gente vem batendo na tecla nas nossas lives. Se você for buscar lá nas nossas lives, nas nossas redes sociais, a gente sempre fala que o FEA, a análise, a pré-análise, ela é fundamental para qualquer profissional hoje que queira ter sucesso no mercado. Então, ter esse conhecimento não significa que você vai ser um especialista. Você pode até ser. Se você continuar estudando, enfim, você vai ter, né, você vai virar um especialista. Mas se você quer ter principalmente sucesso, você tem que saber desenvolver, modelar e analisar. E esses conceitos estão sendo todo aplicado aqui nesse exercício de hoje. E gradualmente, né? Exatamente. A gente foi seguindo uma linha. Uhum. Então aqui a gente tem, ó, os casos que eu falei, o primeiro caso, o segundo caso. Perceba que ele está analisando justamente essas forças. E o terceiro caso que ele está analisando apenas essa terceira força aqui. Perceba que nos furos já não tem mais nenhuma... Ele já não está vendo. Aqui a gente está olhando a tensão de von Mises, né? Mas ele vem com outros resultados, né? Ele tem o deslocamento, enfim, ele tem um fator de segurança. Mas a parte de estática a gente viu ontem, então eu já vou avançar para a parte de otimização. Então esses resultados são muito importantes. Lembrando lá, né? A gente viu a tensão, o modo de elasticidade do material, isso é muito importante aqui. Na tensão de von Mises, para a gente validar. Então, a gente em seguida aqui, ó, o passo 7, né? O passo 8, a otimização. Agora vamos lá. Então, se a gente clicar aqui, ó. Ele me abre essa janelinha aqui, ele pergunta quantos por cento, né, que eu quero. Então, eu vou colocar aqui 50. Você bem... Conservadora. Não, vou ser bem agressiva aqui. Eu poderia botar 25%, mas eu vou botar 50%. Podia botar mais também, mas também é um... Uhum. Assim, com o tempo, né? Várias análises, você pode ter várias soluções, né? Sim. E aí vai Você vai adquirindo experiência, aí você vai... Entendeu? Exatamente. Então, o que a gente vai ver agora, esse passo agora justamente a análise para como é que ele faz para tirar material. Então, ele já fez a pré-análise, né? Ele já tem as forças aplicadas, já sabe como que funciona. E agora ele está analisando, agora eu vou tirar o material máximo que eu conseguir. Né? E aí ele roda as interações, né? Uhum. Daqui a pouco ele vai aparecer o gráfico de atenção de cisalhamento também, até onde o material vai falhar, né? Então, para ele saber também até onde ele vai tirar, né? Então, todas as propostas... Então, o que ele está fazendo aí é um cálculo matemático, né? Dentro do software. E ele está fazendo todas essas interações aí, vendo todos os possíveis, ó. Ele já começa dando um gráfico. Com os gráficos. Então, ele tá fazendo essas interações aí, tá tomando como base... Ó, ele já dá um preview do modelo. Olha lá, fantástico, Isso é muita inteligência. Ele já fez o cálculo, ele já está te removendo. Então ele vai te dar já o preview, ele já te dá um preview de como vai ficar mais ou menos. Mais ou menos, Então ele já está fazendo aí, né? Ele está fazendo as interações matemáticas dele, tirando material. E isso é um cálculo matemático que poderia ser feito à mão, né? Só ia durar alguns anos. Não, se você faz. E aí você não tem a certeza, entendeu? De como você. Sabe, na mão é tentativa e erro. Você consegue chegar num resultado bom, mas não é o ótimo. Não é o ótimo, cara. Ou então ótimo. É muito, muito, muito foco. Entendeu? Então, imagina isso. Imagina ter esses conhecimentos,
Você saber fazer isso dentro da sua empresa. Cara, você dá redução de custos, você traz resultado, velho. O bacana, e é o que a gente sempre traz aqui, é assim, se prepare, né? Vá atrás do conhecimento, porque você gera oportunidade para você. Imagina se você ou está entrando na engenharia de produto, ou você já está lá trabalhando, por exemplo, e você se aprimora com essas técnicas novas, que isso aqui é novo, não tem muitos e muitos anos, né? O CATIA V5, o CATIA mesmo tem 40 anos, fez 40 anos agora. Mas o V6 tem 10, entendeu? E essas soluções aqui tem menos de 5 anos. Então, cara, a partir do momento que você se aprimora mais, você traz resultados para sua empresa, né? Olha, eu consigo trazer esses resultados. E tem uma coisa bacana vamos lá esse resultado aqui, depois eu falo. Então, ele deu o job complete, né? Ele deu até o tempo de duração aqui, 2 minutos. Então, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vou dar um close aqui. Pronto. Aí o próximo passo aqui, ó, o 9 que ele já tá dando aqui, é a generação da concepção, né, do novo design, proposta. Então, quando a gente clica nele, ele já dá um preview aqui do que ele consegue. Então, assim, aqui ele tá me dizendo que ele tirou 50% aqui, né? Nessas regiões. Isso já é um ganho, um save muito bom. Só que você pode ajustar isso tanto para menos. Eu vou ajustar aqui, ó, até o menos 0.01. Esse vermelhinho aqui, se a gente medir, é justamente o offset que a gente deu, que é o que ele tá preservando. Só que ele tá dizendo, ó, você tá bem crítico aí, você tá no máximo. Não é o ideal. Ou a gente pode vir trazendo. É dinâmico. A geometria, esse ponto é o ponto ideal, né? É o ponto até ideal. O verdinho é o ponto que você pode tirar máximo ideal. Essa escala aqui, né? Que ele traz, que é justamente com base nas tensões lá atrás, em tudo que a gente... E olha como que você faz. E é assim, ele já te dá uma geometria. Ela não é a final, você precisa remodelar ela, fazer bonitinho. A gente vai criar aqui. Mas assim, olha o quanto de material você tirou e o quanto que você entrega na mesa, na reunião do seu chefe, assim, ó, tá aqui, ó, fiz a análise e a gente consegue tirar esse material aqui e dar os gráficos. Acabou, velho. Entendeu? Aí parte para validação, fazer protótipo e tudo mais. Mas obter esses conhecimentos é fundamental para qualquer profissional hoje. Qualquer um. Na engenharia industrial. Exatamente. O Matheus fez uma outra pergunta aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, manda pra gente, tá? É importante essa interação. E a gente tá aqui já justamente para ajudar vocês mesmos em tirar essas dúvidas. O Matheus perguntou assim: esse software poderia gerar um perfil de asa ideal usando esse tipo de análise? Então, Matheus, olha só, esse software ele faz o quê? Ele analisa as forças e tira o material. Beleza. Se você restringir na asa lá a região mínima, onde você sabe que você ainda tem a funcionalidade, né? Ele vai te ajudar, ele vai fazer. Exatamente. Mas o meu conselho é que você faça isso integrado com o Xflow. Porque o Xflow, ele faz análise do vento passando, do fluido, passando pela asa. Então você vai ver o comportamento, como que você está passando, atrito e tudo mais. Então você faz os dois. Você modela e faz análise com o Xflow, entendeu? E quando você tiver um novo design, né, uma nova proposta, você faz, que é o que a gente vai ver aqui. Eu botei em 70, eu vou parar aqui em 70, olha certo? Só, olha. Que aqui tá em torno de, tá tirando 52%, ele diz 50, até em quilos aqui, quanto é que ele... 52% de redução de custo, em material. Exato, ele tá dizendo a massa original aqui, né, e quanto ele tá tirando. Então, eu vou colocar aqui Shape 1 no concept, né, name, vou gerar, só pra gente ver como ele vai ficar. E ele vai me dar aqui na árvore um novo body, uma nova proposta, né? Que é justamente essa proposta aqui. Eu parei em 70, poderia ser mais agressiva, mais conservadora, mas aqui pra mim tá ótimo. Então perceba que ele já tá ficando com a cara do design que a gente modelou, né? Então, o design não vem à toa, né? O design não vem à toa. A gente pode pegar, sim, uma peça já existente e remodelar em cima, né? Para fazer uma nova revisão do produto. A gente pode fazer isso. Ou se a gente estiver começando do zero, um estudo do zero, um desenvolvimento do zero. Ou se for uma peça que nunca sofreu análise e otimização, cara, isso daí é muito, muito, muito bom. Muito bom. E vale a pena para qualquer empresa.
que toda empresa busca Redução de custo. otimização, redução de custo, qualidade. Então, tudo isso você tem. Você não está reduzindo 100 parâmetros. Sim. Você tá com argumentos, né? Ele já tá gerando aqui. Ele já tá gerando já a geometria, já fez a análise, agora tá gerando a geometria. Sim. Entendeu? Então, assim, é possível sim você usar integrando, né? Você coloca os níveis lá, Matheus, e você consegue sim reduzir, tá? Sim. Olha lá, finalizou, eu acho, né? Uhum. Então, vou dar um finish. Ele tá dizendo que foi sucesso. E aí, até, ó, ele dá uma nova validação. Ou seja, eu vou vir aqui. Minha malha tá aqui em cima. Se você perceber, tem uma edge aqui, né? E minha malha tá Aham. por cima. Então, pra ajudar a visualizar, eu vou tirar minha malha. Então, perceba como ele tira o material, né? Ou como ele deixa uma malha. Ele deixa uma malha mesmo nessa região que ele tira o material. Então, qual é o nosso papel agora? A partir daí, perceba como eu fui conservador, ó, ele não chegou a invadir aí o meu, ele Uhum. ficou certinho. E aí, qual é o nosso papel aí? É justamente fazer essa reconstrução, né? Através da malha, a gente fazer essa reconstrução, ou por malha, né? Por superfície, ou a gente faz por body mesmo, pegando as medidas, os parâmetros e reconstruindo por body mesmo. A gente já tem mais ou menos como vai ser o design, né? Então a gente pode ir medindo aí, reconstruindo. É claro que a gente não vai deixar assim, a peça assim, a gente vai fazer um alisamento aí, deixando ela mais bonitinha. Então a gente passa no fillet e tudo, que é como a gente viu, né? Então, depois que a gente faz isso, ele dá aqui pra gente, ó, nova validação, ou seja, valide, você reconstruiu sua peça, então valide, né? Como a gente não vai reconstruir agora por conta do tempo, então, mas aqui basicamente é pegar ela, remodelar em cima, né? Com base nessas referências, ele tá aqui, ó. Ele dá aqui, ó, essas booleanas aqui, né? O split, enfim. O split é justamente o que ele tirou, né? Enfim. E ele dá aqui também as superfícies que ele usou, certo? O multistruct aqui, enfim. Então ele tá tudo aqui contido na sua árvore. Então, a partir daí você pode remodelar aqui dentro mesmo. Você pode, se eu ativar aqui meu partboard, ó, eu consigo ver meu partboard. E você consegue fazer os recortes, fazer o alívio Exatamente. direcionado por uma análise robusta como essa. Exatamente. Você consegue ir e remodelar a sua peça, certo? Se eu não quero, eu boto e tiro aqui. E aí, após eu modelar, né, após eu ter o meu novo produto, que seria esse aqui, olha como ficou. Daquele bloco grandão para um design bonito, um design, né, otimizado, né? E funcional, que é o mais importante. Então, após eu fazer tudo isso, eu sair aqui, é só eu clicar aqui de novo e voltar. Após eu fazer tudo isso, eu venho aqui e valido. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova análise com todas as restrições que já estão aqui. Então, ele vai fazer com todas as informações que a gente deu de força, de restrição, de conexão. Então, ele vai fazer essa nova análise e vai dizer, ó, seu design tá ok. Então, é um double check, assim, né? Ele já fez isso, você remodela, só pra garantir que também você não fez nada errado. Com certeza. Então, ele dá esse double check, né? E aí, o interessante é algumas coisas que a gente queria trazer até aqui como dica, né? Porque quem tá começando a utilizar, né? Pode se bater um pouquinho. Que são justamente nessa parte aqui, as regiões de preservação. Que são, assim, eu digo que essa parte inicial que a gente fez, que é a gente sempre bate nessa tecla aqui, que é a parte de desenvolver o projeto, de você sentar, entender o que você está fazendo e qual caminho você vai seguir, a parte mais importante, é o sucesso do decorrer. Então aqui, ó, se a gente vier, vou dar um exemplo, se a gente tirasse, se a gente não colocasse esse offset dessas laterais aqui, se a gente não preservasse as laterais, a gente só preservasse os furos, o que o software ia fazer? Eu fiz isso para trazer. Então, perceba, nesse print aqui que eu estou trazendo. O que o software ia trazer? Ele ia arrancar tudo. Porque a tensão não está suficiente para manter. A tensão só com essa região de preservação aqui já está ok. Então ele ia arrancar tudo. Pra ele tava bom. Ele não entender que você precisaria ficar aquelas conexões, aquelas laterais. Aquelas laterais que é a conexão do bracket. Então ele ia tirar tudo. Então essa é a primeira situação.
Então, é necessário essa restrição lateral para que o software entenda. Não, um bracket conectado, ele tem esses reforços laterais, tá ok? Outra situação errada. Quando a gente estava selecionando as superfícies, a gente selecionou o fundo também. Se a gente não selecionasse... Aqui tá fechado porque eu dei o offset, né? Se eu não der o offset, o furo vai estar passante, como é nesse caso aqui, né? Então, ok. Então, se eu não desse o offset no fundo, só clicasse nas laterais, esse corte ele ia se estender, como a gente viu lá quando a gente estava clicando. Ele ia se estender. E ele se estendendo, ele ia entender essa outra situação aqui. Deixa eu fazer agora aqui. Que é justamente essa situação aqui, ó, o fundo se estendendo. O que ele ia fazer? Ele ia estender toda essa área de preservação, ele não ia arrancar material daí. E é outro design que não era interessante pra gente, porque a gente ia perder aqui, ó, áreas importantes, entendeu? Sem falar nesse reforço aqui também entre os furos, que é muito importante, porque é uma área de contato com a outra superfície. E sem falar que, assim, manter esses tarugos aí, essas regiões, ele dá mais peso do que as lateraisinhas mais finas, né? Sim. Então, não estaria otimizado da maneira correta, entendeu? Exatamente. Então, é por isso que a gente selecionou não só a face interna dele, como o fundo também, né? Então, perceba que a setagem que a gente fez dessa parte de definição do partition, né? Que é essa área protegida, é muito importante para o sucesso do design. Então, a gente traz isso aí até como dica, aí um plus, né? Algo a mais, que serve como dica. Então, se a gente vier aqui, a gente sair desse ambiente de simulação, vier aqui no nosso ambiente 3D, né? A gente vai ver aqui nossa árvore, com nosso material, nossa Connection Engineer, né? Que é justamente essas conexões de engenharia que a gente já fez. O material, a malha, né? O nosso novo shape aqui, que eu já coloquei, já renomeei aqui. A gente tem o nosso antigo também, ele não exclui nada da árvore, não subscreve nada, ele apenas dá RAID. E aqui é só trabalhar no modelamento de CATIA V6 e chegar aí no seu design e fazer um novo teste. Com certeza. Então, entendeu como que a importância de ter os conceitos e fazer parte do 7%, né? Então, 7% é o que a Dortec chama, a Dortec Academy chama, né? Do profissional que sabe fazer engenharia, sabe modelar no CAD e sabe fazer pré-análise. Isso só vai te ajudar a alavancar na sua carreira. Sim. Na sua profissão, onde você quer que seja. Se você traz esses conhecimentos, cara, você seguramente, isso aí você pode anotar aí, escreve o que eu estou te falando hoje. Você fica diferenciado. Exatamente. Porque você traz resultado, você está trazendo ferramentas digitais tipo, top de linha, você sabe o que você está fazendo, você está ajudando a sua empresa a ganhar mais dinheiro. E se ela ganhar mais dinheiro, obviamente você também ganha mais dinheiro. E é por isso que, se você procurar, pode fazer uma pesquisa rápida no LinkedIn, ou se vocês conhecerem pessoas da indústria, pode procurar sem medo. Todo profissional, engenheiro na engenharia industrial, que sabe não só fazer a parte conceitual, mas sabe também modelar no CAD e fazer análise, pré-análise, e traz esse conhecimento todo para sua empresa, ele ganha 40% a mais de salário. É em média isso. Porque você dá mais retorno, você tem mais visibilidade, outras empresas te chamam também. Então isso é fantástico, isso aí é fantástico. Isso aí, então esse foi um exemplo até didático que a gente está trazendo, né? A gente está usando muito helicóptero aí também, um modelo didático para a gente trazer essas informações que são conceitos, né? E são fundamentais esses aplicativos, esses apps que a gente passou aí do 3D Experience também muito interessante, do CATIA V5 também, que traz essas opções.